Bem, turma, bom dia, boa noite, boa tarde. Depende do horário que você está assistindo aí nossa aula. Você já assistiu o primeiro vídeo? No primeiro vídeo, você teve uma ideia melhor do que a eletrônica analógica, seus componentes e sua principal forma de utilização, que é através das ondas e dos equipamentos que recebem essas informações através das ondas eletromagnéticas, né? Então aí tem a eletricidade, aí tem toda vez que uma corrente elétrica é gerada, ela gera um campo magnético. Então todo esse estudo, todo esse conhecimento técnico que vem da área elétrica também e mecânica, né, é que faz com que a gente possa utilizar essa ferramenta, essa ferramenta para trazer um diferencial, uma melhoria de qualidade para as pessoas, tá? Um desenvolvimento tecnológico do país, de uma cidade, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui, voltando à ideia de entender os componentes. Porque se você entender os componentes, né, você consegue associar funcionamentos, associar princípios, tá certo? Que é a base do conhecimento técnico. Então vamos continuar aqui. A gente tem visto, né, nas outras aulas os diodos, né, transformadores, todo o funcionamento, e hoje estamos trabalhando com o diodo Zener. Então vamos lá. O diodo Zener é otimizado para trabalhar na região de ruptura. Ao contrário dos diodos retificadores, os diodos Zener trabalham melhor na região de ruptura. O diodo Zener tem um nível de dopagem superior ao diodo retificador. Variando o nível de dopagem, o fabricante pode produzir diodos com tensões de ruptura de 2 até 200 volts. Quando polarizado diretamente, o diodo Zener se comporta como um diodo retificador, conduzindo a aproximadamente 0,7 volts de tensão. Quando, ao polarizarmos reversamente, é atingida a ruptura. O diodo Zener conduz mantendo a tensão reversa entre seus terminais praticamente constante, com valores que podem variar de acordo com as especificações do fabricante. Tá ok, pessoal? Então, o diodo Zener, ao contrário dos diodos retificadores, ele trabalha no campo da ruptura, tá certo? Ele mantém a tensão constante, que é a principal função dele é manter a tensão constante com uma variação da corrente, tá ok? Aqui é o símbolo do diodo Zener. Regulador de tensão. O diodo Zener é, às vezes, chamado de diodo regulador de tensão, porque mantém uma tensão de saída praticamente constante. Em funcionamento normal, o diodo Zener deve ser polarizado reversamente, e para produzir a ruptura, a tensão da fonte deve ser maior que a tensão Zener-VZ. Ao ligarmos o diodo Zener, sempre que utilizamos um resistor conectado em série com a fonte, a fim de limitar a corrente máxima a um nível dentro da especificação do fabricante, pois se a potência dissipada no componente for superior à especificada, o diodo provavelmente se danificará. A figura 7.2 mostra a forma de ligar o diodo Zener para trabalhar como regulador de tensão. Então, aqui no gráfico, a gente vê a variação da corrente pela tensão. A ideia do diodo Zener é que a gente mantenha a tensão constante. Então, no caso aqui, esse diodo Zener, ele trabalha com a tensão constante de 10 volts e varia na curva, aqui no gráfico, na reta ligada à corrente, nós vemos correntes ele variando de 20 a 30 miliamperes. Então, ele varia a corrente e mantém a tensão constante em 10 volts. Beleza, pessoal? O regulador Zener. A figura 7.5 mostra o diodo Zener utilizado para regular a tensão na resistência de carga. Neste caso, teremos duas malhas, sendo que a corrente IRS será igual à soma da corrente do Zener com a corrente da carga. A corrente IZ jamais deve ultrapassar o valor de IZ máximo.
determinado a partir da potência máxima especificada pelo fabricante. Para que o diodo Zener mantenha constante a tensão entre seus terminais, é necessário que haja uma corrente mínima que garanta a ruptura. Esta corrente mínima é determinada com 10% do IZ máximo, da corrente máxima. Então aqui você vê o circuito, onde nós temos a fonte, uma resistência e o diodo Zener instalado. Aqui nós temos o terra e outra resistência. Tá ok, pessoal? Vamos passar agora para o transistor bipolar de junção, ou TBJ. Então, nós vimos o diodo, que é simples, tá certo? Nós já vimos o diodo Zener, que é simples, mas trabalha no campo de ruptura e trabalha com uma tensão constante. E agora vamos trabalhar com um transistor bipolar de junção. Vamos entender o que é um transistor bipolar de junção. Após o estudo do diodo de junção, que é o componente essencial de dois terminais, vamos agora começar a abordar dispositivos semicondutores de 3 terminais. Ou seja, 1, 2, 3. Aqui são os terminais, certo? Eles são muito mais utilizados e de funções mais complexas, que vão desde a amplificação de sinais até a lógica digital. O nome transistor bipolar reflete o fato de que o fluxo de corrente nestes elementos ser bidirecional, ou seja, uma parte é formada por elétrons e outra por colunas. Outro fato curioso é o nome. O prefixo trans vem da palavra inglesa transfer e o sufixo istor, de resistor. Combinando ambas, temos algo semelhante a resistor de transferência. À medida que nos aprofundamos no estudo do dispositivo, mostraremos esta característica fundamental. Tá ok, pessoal? Então, aqui é o transistor bipolar e aqui é o seu símbolo. Então, vamos dar uma ideia, vamos ver aqui, falar sobre transistores. Os transistores é capaz de atuar como controlador de corrente, o que lhe possibilita ser utilizado como amplificações de sinais em equipamentos de som e imagem, ou como chave eletrônica para processamento de sinais em controles industriais, calculadoras, máquinas, computadores, entre outros. Então, nossos diodos, nossos transistores, são todos equipamentos, peças que fazem parte do nosso dia a dia, dos nossos equipamentos eletrônicos. Tá certo, pessoal? Os transistores são divididos basicamente em 3 grupos. Os transistores bipolares são divididos em NPN e PNP, que começamos a ver neste momento. Então, o que é um transistor bipolar? É a utilização de 2 diodos simples, um NPN e um PNP. Nós já sabemos que é um diodo NPN e um diodo PNP. Transistores unipolares, que são os transistores de unijunção, que é um transistor simples, e os transistores de efeito de campo, que são divididos em FET e MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Tá ok? Esse aqui a gente ainda não teve contato. Então, voltando ao transistor bipolar, também conhecido como BJT, Bipolar Junction Transistor, que é em inglês, ou TJB, transistor de junção bipolar, ou transistor bipolar de junção. O BJT, que é o mesmo TBJ, é composto por 2 pastilhas de material semicondutor de mesmo tipo, entre os quais é colocada uma terceira pastilha mais fina e de um material semicondutor diferente, formando uma configuração parecida com um sanduíche de materiais. A partir desta configuração do transistor bipolar, é possível dividir esse tipo de transistor em 2 tipos distintos, o NPN e o PNP. Então, o transistor bipolar ele é formado por 2 diodos, né? Um NPN e um PNP, sendo que o material, muitas vezes, não é o mesmo, tá ok? Os materiais
pode ser silício, mas o material que faz que fica no meio aqui do sanduíche, vamos dizer assim, ele não é igual ao porque aí para poder fazer o efeito, né, de lacunas, tá certo? E elétrons livres. Vamos lá, pessoal? Então, o transistor bipolar. As pastilhas que formam o conjunto recebem terminais para que possa ser ligados aos circuitos eletrônicos, onde o transistor será implementado. Estes terminais recebem denominações para que possamos distinguir cada uma das pastilhas. A pastilha central, né, imaginando o sanduíche, o que fica no meio do sanduíche, a carne, a pastilha central é denominada base, representada pela letra B. Né, pessoal? Aqui, ó. Essa é a pastilha central. Num caso, em um diodo é P e no outro é o N. Então são componentes diferentes. A pastilha central é denominada base, representada pela letra B. Uma das pastilhas externas é denominada de coletor, representada pela letra C. Já a outra pastilha externa recebe o nome de emissor, representada pela letra E. Beleza, pessoal? Embora as pastilhas externas estejam dopadas do mesmo material, não é possível trocar as ligações de um terminal com outro nos circuitos eletrônicos, porque existe diferença de volume. Então, pessoal, né, esse N, a saída emissor e coletor, você não pode fazer a ligação deles no circuito, né, mudar de posição, porque você vê que mesmo sendo o mesmo material, eles têm proporções, quantidade, volume diferente, né, pessoal? Nós vemos que o P, aqui a quantidade do P é menor que a quantidade deste lado aqui. O lado coletor é maior que o lado emissor nesse caso aqui, beleza? Simbologia. A figura acima mostra o símbolo dos transistores NPN, NPN e PNP, indicando os terminais e suas nomenclaturas. Podemos observar na figura que a única diferença entre os dois símbolos é o sentido da seta que está no terminal do emissor. Então, o sentido da seta indica que são NPN e PNP. Há uma diferença, né, na construção. Parâmetros do transistor bipolar. Então, vamos falar aqui. A corrente de base, IB, né, corrente de base, é provocada pela tensão aplicada entre a base e o emissor do transistor. Esta corrente é muito pequena porque se deve à recombinação de portadores da base. Corrente de coletor é provocada pelas lacunas que atingem o coletor. Estas lacunas são provenientes do emissor, que não se recombinam, atingindo a junção base-coletor e passando ao coletor. A corrente de coletor tem valores muito maiores que a corrente de base, porque a grande maioria das lacunas que partem do emissor não se recombinam, sendo absorvidas pelo coletor. Corrente de emissor é a soma das correntes do transistor. Tanto a corrente de base como a corrente de coletor provém do emissor. Desta forma, podemos afirmar que... Agora eu voltar aqui para entender aqui o raciocínio. É a soma das correntes do transistor, tanto a corrente de base como a corrente... Quer entrar? Entra.